é o mês de aniversário da Reforma. Dia 31 de outubro nós celebramos 501 anos da Reforma Protestante. E é engraçado que ano passado, quando foram celebrados os 500 anos, um marco na história, né? A gente ouviu tantas igrejas celebrando a Reforma. E esse ano a gente não está vendo quase nada. Aí a gente pode perceber que era apenas modismo, né? Era apenas uma moda. E nós, como uma igreja batista reformada, a gente não pode deixar de forma alguma de todos os anos lembrar, ensinar, propagar aquelas verdades bíblicas que foram resgatadas pelos reformadores e que trazem a identidade da nossa igreja. De forma que, ao longo do mês de outubro, nós estaremos pela manhã abordando alguns temas que estão relacionados à Reforma Protestante. E no terceiro domingo, nós teremos aqui, na verdade, no sábado e no domingo, uma celebração nos dias 20 e 21, com o pastor Daniel Dietz. E no último sábado, nós também teremos um encontro aqui, abordando a questão da Reforma Protestante. Então, nós teremos vários domingos, vários momentos celebrativos, enfatizando essas verdades aí. Vamos abrir aí então as nossas Bíblias no Salmo 150. Um salmo bem famoso, um dos mais famosos do Saltério. Diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o conforme a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu não conheço, talvez você conheça, mas eu não conheço ninguém que não goste de música. Não conheço. Conquanto o gosto seja diferente, todas as pessoas que eu conheço gostam de música. É raro, muito raro, tanto que eu não conheço, talvez você conheça, mas é muito raro encontrar alguém que não goste de música. E por que as pessoas gostam de música? Existem vários motivos. Mas a gente pode lembrar de pelo menos dois motivos que são muito marcantes, pelos quais pessoas gostam de música. Primeiro, porque a música ela é capaz de expressar aquilo que nós sentimos. Quando a poesia ela é aliada à melodia, nós temos aqui uma das melhores formas, um dos melhores instrumentos de expressar ou de descrever os nossos sentimentos. Você coloca poesia e coloca melodia, ali nós encontramos uma ferramenta extraordinária da expressão daquilo que nós sentimos. Você já reparou quantas coisas que
nós gostaríamos de dizer que estão expressas na música, em muitas músicas que nós entoamos, que nós cantamos. Quantas coisas que nós não sabíamos dizer e alguém, um poeta, um músico, foi capaz de forma extraordinária compor e colocar música. E quando isso acontece, ou seja, quando alguém é capaz de forma poética colocar, expressar os sentimentos e a essa poesia colocar música, normalmente vira sucesso. Vira sucesso porque é aquilo que muitas, que milhares, que milhões de pessoas pensam e sentem. Por exemplo, há um poeta brasileiro chamado Caetano Veloso, e ele escreveu uma poesia e depois colocou música nessa poesia simplesmente para dizer a alguma pessoa que ela era linda. Música e poesia, para expressar algo, para expressar para alguém, dizer, olha, você é linda mais que demais. Quantas pessoas que só sabem se expressar através de um instrumento? Existe isso. São tremendamente tímidas ao lidar com o próximo, ao lidar com o ser humano, mas quando elas manuseiam um instrumento, elas perdem o medo, elas perdem a vergonha, elas perdem as suas fobias. Quantas pessoas que são fechadas para os relacionamentos pessoais e, através da musicoterapia, elas começam a se abrir. Então, as pessoas, elas gostam da música ou de música, porque a música possui esse poder inigualável de expressar aquilo que nós sentimos. E expressar aquilo que sentimos é algo que talvez você não saiba, mas é algo importantíssimo. Porque quem não expressa aquilo que sente, adoece. Tem um ditado que diz que a impressão sem a expressão produz depressão. Então nós precisamos expressar. Aí está a importância e o valor do desabafo. Expressarmos aquilo que estamos sentindo. E a música possui esse poder de expressar os nossos sentimentos. Então esse é um motivo fortíssimo pelo qual as pessoas amam a música. Outro motivo pelo qual as pessoas gostam demais de música é porque a música nos faz bem. Existem compartimentos da nossa alma onde ninguém consegue chegar, mas a música tem acesso. A música consegue chegar em alguns ambientes do nosso ser, do nosso espírito, que são inabitáveis. Só quem entra ali é a música. Então, naquele mundo escondido do nosso ser, as portas elas só se abrem para as melodias, elas só se abrem para a música. Então nós seres humanos gostamos de música porque elas tocam a nossa alma, porque elas mexem com os nossos sentimentos. Por exemplo, o camarada que está em depressão profunda e que está pensando, está flertando com a morte, se ele ouvir determinadas músicas, ele toma a decisão na hora. Não é? Já está mal. Aí se ele ouvir algumas músicas, né? Aquelas músicas que levam, músicas de fossa, aí mesmo que ele vai tomar a decisão de acabar com a própria vida. Por outro lado, existem músicas que têm a capacidade de transmitir ao homem
alegria, esperança, consolo, estímulo. A Bíblia diz que quando Saul, o primeiro rei de Israel, quando ele era atormentado por um espírito maligno, qual era a única coisa que tinha a capacidade de acalmar o coração de Saul? O dedilhar da harpa do rei Davi, o som da música. Saul deve ter sido o primeiro registro na história daquele ditado que diz que quem canta os seus males espanta. Então os males de Saul eram colocados para fora através da instrumentalidade da música. Então, por que as pessoas gostam de música? Por que a música é algo tão extraordinário? Porque ela expressa aquilo que nós sentimos e porque ela nos faz bem. Ela abençoa o nosso coração. Não por acaso as Escrituras, em vários momentos, elas nos estimulam a louvarmos a Deus das mais diversas maneiras. E uma dessas maneiras que a Bíblia nos ensina e nos exorta a louvar a Deus é através da instrumentalidade da música. O salmo que nós acabamos de ler, o salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele diz isso em qual contexto? Num contexto de vários instrumentos. Ele está dizendo que uma das maneiras de louvarmos ao Senhor é através da música. Um dos maiores pensadores cristãos do século XX, C.S. Lewis, no seu período de ateísmo, ele dizia o seguinte: eu não entendo por que esses cristãos vivem dizendo, louvem a Deus, vivem conclamando as pessoas a louvar a Deus. Eu não entendo, será que Deus é um ser narcisista que precisa da admiração dos seres humanos para continuar existindo? Por que esse suposto Deus insiste em ser adorado? Por que tantos apelos? Por que tanta insistência dos homens admirarem esse Deus através de louvores? Depois que ele se converteu, ele entendeu que no final das contas, o apelo divino para ser adorado, a exortação divina para que os homens entoem louvores a ele, não é tanto por causa de Deus, mas é para o bem do próprio homem. Lewis dizia, olha, a glória de Deus ela não vai aumentar ou ela não vai diminuir de acordo com o louvor dos homens. Deus não tem um complexo de inferioridade que precisa ser regulado de acordo com o louvor dos homens. O louvor a Deus é requerido nas Escrituras, é requerido dos homens nas Escrituras, porque o louvor traz significado, o louvor traz sentido à existência humana. É o que o salmista vai dizer lá no Salmo 147, quando ele diz, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Faz bem para a nossa alma. O desejo de Deus, portanto, pelo louvor, é na verdade o desejo de que o homem seja feliz. Porque nós fomos feitos por Deus, como diz o apóstolo Paulo, para o louvor da sua glória. E quando nós não louvamos a glória de Deus, nós não ficamos bem. Lewis vai dizer, nos deleitamos em louvar o que desfrutamos, porque o louvor não simplesmente expressa, mas ele completa a nossa alegria. Piper vai dizer, a razão pela qual Deus busca o nosso louvor não é porque esteja incompleto até obtê-lo, mas porque nós não seremos completos até o louvarmos. Eu me lembro que quando eu fui na Fiel, não sei se 93 ou 92, quando o John Piper esteve aqui pela primeira vez no Brasil, ele contou uma ilustração excelente sobre isso aqui. Ele disse, imagine que você ganhe um ingresso para a final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. E a pessoa pague aquele ingresso para você com uma condição,
de que se o Brasil fizer um gol, você fique quieto. Você não pode se expressar com o gol do Brasil. Por que isso não tem cabimento? Porque a alegria que você sente ao ver a sua nação, ao ver o time que supostamente representa a sua nação fazendo aquele gol, quando você está alegre, você quer expressar a sua alegria, você quer gritar, você quer se manifestar. E ele disse: a mesma coisa acontece com cada um de nós que somos cristãos. A alegria que está no nosso coração, ela precisa ser expressa através de hinos, através dos louvores que nós entoamos a Deus. Então, louvar a Deus através da música é algo extremamente abençoador. E a história, ela está repleta de convites, repleta de exortações para louvarmos a Deus, e nós fizemos isso hoje pela manhã. Nós cantamos, os hinos que nós cantamos aqui, hoje foram, olha só, nós cantamos como congregação, vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Existem outros hinos que dizem: louvamos, Senhor, e adoramos. E aí o poeta vai nos dizer o porquê de louvarmos a Deus. O primeiro hino que nós cantamos hoje disse: logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar o meu coração sobre o teu altar. Louvor através da música. Não por acaso, irmãos, Martinho Lutero sabia muito bem disso. E Lutero, ele revolucionou a igreja através de muitos instrumentos, e sem dúvida que um dos principais foi através da música. Eu já falei isso aqui várias vezes. Lutero disse que a reforma só estaria completa se duas coisas existissem na mão do povo: a Bíblia, para que o povo tivesse acesso às verdades das Escrituras, e um hinário, para que o povo pudesse cantar e expressar e propagar através da música as verdades das Escrituras. Lutero dizia que depois da teologia, a música era aquilo de mais valor e de mais importante para a igreja. Ele dizia que se não houvesse música, é sinal de que não existia boa teologia. Lutero dizia o seguinte: toda teologia saudável, ela vai desembocar em música. Lutero dizia que a expressão musical era uma resposta àquilo que era recebido pela graça de Deus. Ou seja, a música é para o protestantismo o sinal de que quando a palavra é pregada, ela não é pregada no vazio. Se tem boa música, se tem bom conteúdo, aquilo que é cantado, é porque é resultado de uma boa pregação. Então, se você vai numa igreja, você vai conhecer uma igreja, e nos 40 minutos ali de música que antecedem, algumas igrejas 2 horas, né? Que antecedem a pregação, você pode ir percebendo a teologia daquela igreja através dos hinos que ali são entoados. A música é o sinal de que, quando a palavra é pregada com responsabilidade, ela requer que os ouvintes dessa palavra respondam a Deus com qualidade na sua adoração.
A resposta que as pessoas dão à palavra pregada pode ser avaliada naquilo que elas cantam. Então, para Lutero, para os reformadores, a música, ela não pode ser separada da pregação. Sabe o que Lutero chegou a dizer? Que o pastor que não soubesse música não devia ser ordenado. Se eu vivesse naquela época, eu não seria ordenado jamais. Mas ele disse isso, obviamente, num contexto em que existia escassez de músicos. E era responsabilidade do pastor cuidar não só da teologia, como da música da igreja. Graças a Deus que hoje eu nasci num contexto onde nós temos muitos músicos aqui que podem, através de um ministério, me auxiliar. Mas ele chegou a dizer isso. Ele dizia que o que está na mente precisa ser expresso através de melodia. Ele dizia que cantar era uma arma educativa, de forma que os hinos, eles deveriam ser cantados tanto nas igrejas como nas casas. Ele dizia, nas casas dos crentes precisa existir música o tempo todo. Lutero dizia, nas escolas precisa ter música. E é interessante que Lutero, ele vai compor, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mais de 30 hinos. Na verdade, ele não compõe só música para ser cantada na igreja. Lutero compõe música que a gente considera secular, para que as pessoas pudessem cantar princípios da palavra de Deus em músicas que não eram entoadas no contexto eclesiástico. Então, é uma arma da educação, o cantar as músicas. Os hinários eram fundamentais para se propagar a verdade das Escrituras. Então, para o protestantismo, para uma igreja batista reformada, aqueles que adoram a Deus, eles precisam expressar aquilo que eles aprenderam da palavra, e eles precisam expressar aquilo que Deus faz nas suas vidas. É por isso que os cânticos protestantes, existe história, existe vida por trás dos cânticos protestantes. Como assim? Eu era cego e agora eu vejo. Por quê? Porque a graça de Deus, diz John Newton, abriu os meus olhos. Teologia, experiência de vida, expressa nos hinos protestantes. Eu era miserável, mas Cristo me resgatou. Teologia junto com experiência de vida. Eu me achava no momento da minha vida já salvo, mas eu me achava sem vigor e com medo de perecer sem luz, mas Cristo salvar-me conseguiu da perdição. Então, se o protestante ele não conseguir expressar em palavras simples, no entanto, palavras suas, aquilo que ele crê, é como se a verdade não existisse. É o que Lutero está dizendo. Olha o que ele diz, eu coloquei aí no esboço. Creio firmemente e não me envergonho em afirmar que, depois da teologia, nenhuma arte é igual à música, pois ela é a única, exceto a teologia, capaz de proporcionar uma mente calma e feliz. Isso é provado manifestamente pelo fato de que o diabo, autor dos cuidados depressivos e das perturbações aflitivas, praticamente foge ao som da música, assim como foge da palavra da teologia. Essa é a razão pela qual os profetas praticavam música mais do que qualquer arte, não colocavam sua teologia na geometria, na aritmética ou na astronomia, mas na música, unindo intimamente a teologia e a música, falando a verdade em salmos e
canções. Lutero foi um grande músico. Alguns dos amigos de Lutero chegaram a dizer que ele era melhor músico do que teólogo. E esse comentário não era para depreciar a capacidade teológica de Lutero, mas era para elogiar a habilidade musical que ele tinha. Diziam, ele é mais músico do que teólogo. Ele compôs diversos arranjos de antífonas medievais, ou os chamados versos cantados. Durante a sua vida, como disse há pouco, ele compôs 38 hinos, que ainda hoje são cantados em vários inários espalhados pelo mundo. Em 1524, Lutero publicou o primeiro inário alemão, e a cada ano iam sendo acrescentados hinos a este inário. Ele apanhava lá hinos de outros autores e ele colocava esses hinos nesse inário. E à medida que esse inário ia crescendo, ia abençoando a vida das pessoas. E diz a história que outros inários surgiram por causa desse primeiro inário composto por Lutero. É como se esse primeiro inário abrisse as comportas para que a música estivesse presente no meio dos reformados. No início, no prefácio desse inário, olha o que ele diz: com a ajuda de outros, compilei vários hinos para que o santo evangelho, que até agora, pela graça de Deus, surgiu renovado, seja alardeado e espalhado por toda a terra. Olha o que os inimigos de Lutero disseram. Ele causou mais danos com os seus cânticos do que com os seus sermões. Por quê? Porque o sermão, a gente não tem a habilidade, a capacidade de assimilar tudo, uma pequena parte, a gente esquece. Mas os hinos, eles ficam presentes, as verdades ficam presentes na nossa mente, a gente está sempre relembrando-as. Por isso que a teologia precisa desembocar em música, em adoração, em hinos. O hino mais conhecido de Lutero, alguns vão dizer que é o hino mais conhecido do cristianismo. Castelo Forte. Lutero compôs esse hino no ano de 1527. E alguns associam a composição que Lutero fez desse hino no tempo ou nos meses em que ele esteve escondido num castelo chamado de Walterburg. Esse castelo era o local para onde ele foi levado logo depois da chamada Dieta de Worms, quando ele sai dali ao desafiar o imperador, o papa, e ele é sequestrado para que ele não seja morto. Ele fica escondido num castelo. E alguns vão dizer que aquele castelo, durante aquele tempo terrível da sua vida, serviu de inspiração. Anos depois, na verdade, 5 anos depois, para que ele levasse as verdades do que ele sentiu e do que ele experimentou para esse hino. E o ano 1527, em que ele compôs esse hino, foi um dos anos mais terríveis, mais complicados da sua vida. E aquilo que ele passou ao longo daquele ano, certamente, levaram ele a compor, a fazer a estrutura dessa poesia. Por exemplo, nesse ano, a peste que matou milhares na Europa. A peste atingiu a cidade de Wittenberg e matou muitos amigos de Lutero. Muitos amigos. O próprio Lutero ficou severamente doente. E durante a sua enfermidade, um dos seus filhos, chamado Hans, ficou enfermo
E Lutero se culpava de não conseguir tomar conta do filho, por causa da sua própria enfermidade. Ele conta que isso levou a sofrer absurdamente. 1527 foi o 10º ano depois de Lutero ter colocado as 95 teses lá no castelo de Wittenberg. E certamente que aqueles 10 anos o levaram a pensar em muitas coisas. 10 anos do pontapé inicial do movimento da reforma. De muitas maneiras, ao longo daquele ano, ele aprendeu algo que ele expressa no seu hino. Ao ficar debilitado, ao ficar sem forças, ao longo daquele ano, ele aprendeu que a nossa força, ela nada faz. 10 anos de movimento da reforma, certamente que ele pôde perceber que tudo que foi feito até ali, não foi por causa dele, que a força dele nada faz. Então, de muitas formas, esse hino, ele resume a vida de Lutero. Embora o hino comece falando de Deus como o castelo forte, o hino rapidamente dirige o seu olhar para a dor, para as dores da vida de Lutero. Se você olhar a primeira estrofe, Lutero vai falar dos males mortais que prevalecem. A primeira estrofe vai falar do poder do diabo. E Lutero foi extremamente atormentado por Satanás. E termina a primeira estrofe com uma nota sombria, falando do poder do maligno. Lutero vai dizer: com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Embora comece falando de Deus como castelo forte, ele lembra das lutas pelas quais ele vinha passando. Depois o hino vai progredir e de estrofe por estrofe vai atingir um crescendo de exaltação na vitória final. Você apanha ali a segunda estrofe e você encontra Lutero entendendo qual é a chave para a vitória diante das batalhas da vida. Ele primeiro admite a sua incapacidade, ele admite a sua fragilidade, e aí ele olha para aquele que é capaz de ajudá-lo diante da sua fragilidade. Ele vai dizer na segunda estrofe: defende-nos, Jesus. E quem é Jesus? O que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus. E aí ele termina a estrofe expressando a sua confiança em Cristo, dizendo que ele triunfa na batalha. Aí, antes de vencer a batalha, a terceira estrofe nos lembra que nós estamos em conflito nesse mundo. E Lutero vai dizer: demônios não contados tentam nos assustar, mas mesmo aqui, diante de todos esses demônios, a esperança de Lutero, ela permanece intacta, porque ele termina essa estrofe dizendo que nós suportamos a fúria do diabo, porque ele já está condenado, e por uma só palavra ele há de cair. E ele encerra a sua poesia, a estrofe final, ele fala dessa palavra que fará o diabo cair. Ele diz que essa palavra, ela há de permanecer acima de todos os poderes terrestres. E Lutero diz que além da palavra, Deus nos concede dons, Deus nos concede o Espírito Santo, a fim de nos libertar no dia final. E ele diz que quando o momento final chegar, Deus há de nos dar o seu reino. Irmãos, quantas verdades bíblicas, teológicas, atreladas a quê? A experiência de vida, nós encontramos nesse hino.
e num hino que propaga, que anuncia ao longo de séculos essas verdades. Por isso que Lutero vai dizer: precisamos cantar, precisamos louvar. A música é algo importantíssimo. Por isso que Lutero ele vai revolucionar isso aqui que a gente está fazendo agora. A liturgia nas igrejas, ela é completamente alterada. Eu já falei isso aqui, mas tem muita gente nova aqui, talvez você que já ouviu não se lembra. Até o século 14, 15, ali na época da Renascença, a música que prevalecia nas igrejas era o chamado cantochão, o canto gregoriano. Era uma música cantada pelos monges, em uníssono, em tenor, sem tensões, e eles ficavam atrás de uma treliça. Ninguém sabia de onde estava vindo aquele hino, aquele cântico. Lutero, ele trouxe o chamado cântico polifônico para a igreja, e ele permite o povo cantar. Antes de Lutero, o povo ia para a igreja, o povo não cantava. Eram aquelas músicas tediosas, cantadas por aqueles monges, que traziam mais agonia do que estímulo para as pessoas. Então, a existência de corais, a congregação cantando, isso só foi possível por causa de Lutero. E as pessoas não sabem disso, não é? Há pouco tempo atrás, eu preguei num lugar, aí quando eu terminei falando sobre a reforma, quando eu terminei de pregar, veio um camarada e falou: rapaz, é bom esse tal de Lutero? Eu nunca tinha ouvido falar dele não. Não sabe nem quem é Lutero, as coisas que acontecem na igreja, ao redor ali. Quem trouxe isso para a igreja? Por causa do trabalho do reformador, as pessoas, elas podiam não apenas agora compreender. Sabe por quê? Porque o cântico nem era na língua das pessoas, nem era no vernáculo. Agora as pessoas podem compreender aquilo que está sendo cantado, e mais do que isso, elas podem expressar as verdades que compreendem da palavra de Deus. Sérgio falou aqui na EBD, o que Lutero estava fazendo, ele diz: não estou fazendo nenhuma inovação, eu não estou inovando nada, eu não estou trazendo nada de novo, eu estou apenas retornando a uma prática bíblica que ao longo de séculos foi desprezada. Qual foi a primeira civilização cantante da história? Os judeus. O que são os salmos? Hinos, que o povo de Deus ao longo da história cantou. Mas quando o poder do Estado se mesclou com o poder da igreja, e a igreja se transformou em romana, muitas coisas erradas entraram dentro da igreja, e ao longo de séculos o povo foi proibido de cantar, de expressar aquilo que aprendia, se é que aprendia alguma coisa. Então, Lutero está dizendo: olha, música não é um detalhe, música não é um realce ao culto da igreja, música desempenha um papel fundamental. Música permite aos redimidos expressar a gratidão que eles têm a Deus por tudo que Deus fez e faz nas suas vidas. Música leva os regenerados a expressar verdades que consolam, que sustentam a fé. Olha o que diz Lutero: depois da pregação da palavra, é necessário ter tempo suficiente para a congregação louvar a Deus e agradecer por sua obra. Então, gente, nós precisamos vir aqui, mesmo que você já saiba, porque a igreja ela tem uma rotatividade muito grande, a gente precisa vir aqui todo ano,
relembrar as verdades resgatadas pela reforma, e uma delas é que a grande parte da igreja evangélica não sabe que devemos a Lutero a possibilidade de hoje termos uma liturgia como essa que nós temos. Foi ele quem reformulou totalmente aquelas práticas medievais do culto, dos cânticos na igreja. Louvado seja Deus por esse homem que, através da sua vida, nos possibilita cantar e expressar aquilo que nós aprendemos. Mas eu quero ir ao Salmo agora, a parte final. Olha aí o Salmo 150, no verso 2. O salmista diz assim: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Segundo o salmista, quando se trata de Deus, quando se trata do Criador deste universo, não existe nada que seja pequeno. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Você já parou para pensar num ser que não tem início e nem fim? Você já parou para pensar num ser que sabe quantos grãos de areia existem nas praias da terra, quantos fios de cabelo, quantas estrelas no universo, que conhece simultaneamente os pensamentos de todas as pessoas? Você consegue conceber um ser que não tem dimensões espaciais? Segundo a Bíblia, Deus ele não pode ser contido por espaço nenhum. Lá na sua oração de consagração do templo, Salomão vai dizer assim: habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não podem conter a Deus. Quanto mais essa pequena casa que eu edifiquei. É um ser que não tem dimensões espaciais, que não pode ser contido pelo maior espaço inimaginável. Deus vai dizer através do profeta Isaías: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir? O salmista está dizendo: louvai a Deus de acordo com a excelência da sua grandeza. O salmista está dizendo: tenham hinos entoados na igreja de vocês, que louvem a grandeza de Deus. E não fique falando o tempo todo das necessidades humanas. Por isso que a gente canta, e a gente precisa cada vez mais cantar, que grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, e o seu amor, Ele não tem limites. Por isso que a gente canta que Ele é o Deus que fez a terra, todo o céu, os mares, o sol, o entardecer. Por isso que nós expressamos e dizemos que então a minha alma canta a Ti, Senhor, e canta o quê? Grandioso és Tu, grandioso és Tu. É o que o salmista está dizendo: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E é por causa da grandeza do nosso Deus que Ele pode nos proteger quando nós estamos nas estradas. Ontem eu estava pensando, eu estava voltando do Rio, era lá 11 e tanto da noite, eu falei: meu Deus, esse motorista bate aqui. Aí eu comecei a pensar nas repercussões de um acidente na minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa igreja. E aí eu lembrei disso aqui. E eu falei: graças a Deus que eu estou aqui protegido, porque Deus, por causa da sua grandeza, Ele me protege onde quer que eu vá. Louvai-o pela excelência da sua grandeza. É por causa da sua grandeza que Ele nos protege nas estradas, nos hospitais, em lugares perigosos, nos lugares mais sombrios dessa vida.
É por causa da grandeza de Deus que Ele consegue nos guiar naqueles momentos mais terríveis da nossa vida, de angústia e de desespero. É por causa da grandeza de Deus que Ele pode nos orientar quando nós estamos diante de situações que a gente não sabe o que fazer, diante de contextos, de problemas que a gente não sabe o que fazer. Mas Deus, em sua grandeza, Ele nos oferece respostas, Ele nos abre portas. É por causa da grandeza de Deus que Ele cuida daqueles que amamos, dos nossos filhos, quando os nossos filhos não estão perto de nós. Então a gente pode orar: Senhor, nesse momento eu não tenho como proteger o meu filho, mas Tu tens. Por causa da Tua grandeza, o Senhor pode estar tomando conta do meu filho onde quer que ele esteja. É por causa da grandeza de Deus que Ele sustenta a igreja ao longo dos ataques diabólicos, ao longo dos governos e dos impérios que querem destruir a palavra dEle. É por causa da grandeza do nosso Deus que Ele sabe o que nesse momento deixa você aí angustiado, que muitas vezes impede você de prestar atenção no que eu estou falando aqui, por causa de algum problema que está angustiando o seu coração. Deus sabe, por causa da grandeza dEle. Então o Deus do salmista, o nosso Deus, é um ser que existe sem tamanho, sem dimensões no espaço, e essa é uma verdade que não só o salmista, mas os grandes compositores ao longo da história nos convidam a propagarmos, a noticiarmos, a exaltarmos, através de música, de hinos. E é o que o salmista nos diz que devemos fazer. Olha, ele diz isso no verso 2. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E aí no verso 3 ele diz: como que a gente louva? Ao som da trombeta, do saltério da harpa, com adufes e flautas, com instrumentos de cordas, com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes, com vários instrumentos. Comentando esse verso 3, Agostinho diz assim: não se omite aqui nenhuma faculdade, nenhuma classe de faculdade, todas estão alistadas na adoração a Deus. O sopro é empregado para soprar a trombeta, os dedos são usados nos instrumentos de cordas, como o saltério e a harpa, e a mão inteira é empregada para golpear o adufe. Há instrumentos de corda, há o órgão composto de muitos tubos, impondo combinação, e os símbolos que ressoavam um sobre o outro, ou seja, a pluralidade e a variedade desses instrumentos, eles estão certamente transmitindo uma lição. Louve a Deus de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade. Expresse as verdades da palavra de Deus de acordo com a realidade que você tem no momento. Quem dera um dia nós tivéssemos aqui uma orquestra como a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Lá é a igreja do pastor Carlos Elias, irmão do pastor Gilson. Quando o pastor Gilson esteve aqui, eu conversei um pouco com ele e com o grupo Rágios aqui, e aí Gilson falou assim: olha, lá na igreja do meu irmão tem uma orquestra falou o número lá, eu não lembro quantos eram os instrumentistas, mas eu me atinei para o fato de que eles tinham mais instrumentistas na orquestra do que nós temos como membros da igreja. Só a orquestra deles lá é maior que a nossa igreja. Tocam quase todos os domingos. Que coisa extraordinária. Quem dera um dia Maurício estivesse aqui todo domingo, né? Tomando conta de uma orquestra. Certamente que a gente precisaria aumentar isso aqui. Mas enquanto a gente não tem, nós temos uma bateria, um teclado, um baixo, um sax. Louve a Deus de acordo com a realidade de vocês. E ofereça a Deus o melhor que você pode, de acordo com a realidade que você tem. E louvado seja Deus, porque hoje nós temos todos esses aqui, porque
Já teve muitos anos na vida da igreja que a gente só tinha um teclado. Em algumas situações era a capela. Então, louve a Deus de acordo com o seu contexto, com a sua realidade. Um outro comentarista bíblico disse assim: os antigos habitantes da Etrúria usavam a trombeta, os arcádios a buzina, os sicilianos o pandeiro, os da Grécia a harpa, os trácios a corneta, os lacedemônios a flauta, os egípcios o tambor, os árabes o símbolo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: os homens, eles expressam a Deus a sua adoração das mais diversas maneiras. A criatividade humana em adorar ao Senhor, ela não deve ser limitada pelo legalismo e pelo farisaísmo de alguns, de acordo com a sua realidade. Outra verdade que a gente percebe nesse verso, o quê? Essa variedade de instrumentos requer pelo menos duas coisas do povo de Deus. Primeiro, investimento, gastos na área. Essa variedade de instrumento aqui não é 0800, é. Instrumento não é barato, é caríssimo. Ou seja, ter música de qualidade envolve o quê? Recursos, e bons recursos. Que Deus levante recursos para termos cada vez mais boa música aqui, que possa nos ajudar a expressar as verdades que nós aprendemos. E outra coisa que esse verso nos lembra: para tocar todos esses instrumentos, é necessário que exista por parte dos instrumentistas o quê? Dedicação. Se não tiver estudo, treinamento, disciplina, tempo, concentração. Sabe, gente, isso é uma palavra que eu deveria dar ao pessoal da música, né? Nós que estamos aqui, auxiliando a congregação a adorar ao Senhor, nós temos o dever de apresentar o melhor. O melhor. Os reformadores, eles apresentavam música de boa qualidade, do prelúdio ao pós-lúdio. Assim como eu devo ter compromisso de apresentar como pastor o melhor sermão, aqueles que ministram deveriam ter a responsabilidade de apresentar o melhor. E eu encerro, por causa do nosso tempo. O salmista, ele termina dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Perceba que não é uma sugestão. Perceba que não é um convite. Não é um pedido. Isso aqui é um imperativo. Isso aqui é uma ordem. Paulo nos diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, ao nos relacionarmos com o nosso Deus, no nosso coração deve existir admiração, gratidão, reverência, tributo. Deve existir no nosso coração louvor, adoração, e esses sentimentos, eles devem ser expressos por meio de palavras, por meio de hinos, por meio de gestos, por meio de música. Então, como bons reformados, que Deus nos dê bons músicos, que Deus nos dê boas vozes, que Deus nos dê boas músicas, porque motivos
nós temos de sobra para adorá-lo, para engrandecê-lo, para dar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja o Teu nome pelo privilégio que temos de cantar, de expressar a nossa fé, de entregar ao Senhor, através das músicas, o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado a Deus pela vida deste homem que, através de muito sofrimento, através de muitas lutas, conseguiu nos dar, dentre tantas outras coisas, o privilégio de encerrarmos este momento aqui louvando ao Senhor, expressando ao Senhor as verdades que alimentam, que sustentam, que abençoam a nossa fé. Ó Deus, que a nossa igreja tenha este compromisso de jamais deixar de anunciar, de defender essas verdades. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, encerrar cantando.